Bom dia, gente. Bom dia, bom dia. Hoje a gente está aí com Dom Juan participando dessa tiragem com a gente. Então vamos lá. Convidando vocês aí para fazer. Eu vou fazer hoje com esse tarô que eu acho tão bonitinho, gente. Assim, ele é bem, parece quase para criança, sabe? Mas não é não. Ele tem um significado, ele tem uma leitura boa. Eu sempre recomendo ele para pessoas que estão iniciando. Ele é divertido, então a leitura acaba ficando mais leve, né? Então ele não tem assim aquela pegada tão de mergulho profundo, mas o simbolismo se respeita ao simbolismo do tarô de Rider-Waite, né? Das origens, das raízes, mas ele tem essa pintura, assim, essa imagem mais parecendo desenho animado, né? Então a gente traz um pouquinho aí das as bruxinhas, todas as figuras, tem as bruxinhas, Everyday Witcher, todo dia é dia de bruxa, todo dia é dia de bruxinho. Então vamos ver se você quer dar aí, tá aí, parar um minutinho com a gente e quer tomar uma respiração profunda. Uma sua respiração profunda aí. E vamos ver qual é a nossa carta do dia, né? O convite para hoje, para trazer para a nossa reflexão. Bom dia, bom dia. Então, você que chegou, quer tomar uma respiração profunda, fazer sua pergunta, eu vou deixar livre, eu vou tirar uma carta somente desse tarozinho aqui bem bonitinho. Aqui. Aí. Se você quiser fazer uma pergunta, você pode fazer ou simplesmente pedir uma orientação para algum tema ou para o seu dia, né? Para o dia somente. E vamos lá. Deixa ela aqui. Ela mais próxima assim. Uau. Uau, 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 uau. Essa carta, ela é uma carta. Vamos lá, Dom Juan. O Dom Juan foi ficar por ali, aí vem a carta da lua, né? Carta do Arcano à Lua. O Arcano à Lua eu acho muito interessante, porque esse tarô, embora ele pareça um tarô para crianças, que as imagens parecem assim de desenho animado, das bruxinhas e tudo, ele traz uma verdade, traz o simbolismo, respeita o simbolismo da carta da lua, mas na interpretação do autor. Olha essa cena aí, ó. Falei do Dom Juan que tá ali, tá enfeitando a leitura, acho que foi a carta, ele que atraiu essa carta, o Dom Juan ali. Então, olha o gatinho olhando no espelho do lago e olha o que ele vê, né? Um gatinho pretinho, e ele vê uma pantera ali espelhada no lago. Então isso ela conseguiu resumir assim, bem de uma forma bem sucinta, bem interessante o que é a carta da lua. Então aquele momento, primeiro, a lua fala quando o inconsciente nosso está emergindo. Então o inconsciente, a realidade inconsciente é muito mais ampla, muito mais abrangente, muito mais profunda do que a realidade do ego, da consciência, daquilo que a gente consegue perceber com os nossos 5 sentidos. Então a carta da lua costuma aparecer em algumas situações. Primeiro, quando a gente está no momento de muitos sonhos, muita imaginação, que as lembranças do passado, os medos da gente, né, tudo aquilo que está nesse nosso mundo interno está aflorando. Está aflorando. Às vezes a gente fala, nossa, eu estou sonhando tanto, nossa, as coisas estão acontecendo para mim tudo de uma vez, parece que o passado está me perseguindo agora. Então, quando o passado e o inconsciente
e parece que a nossa criança, porque de repente começam a vir medos assim estranhos, que não tem um fundo racional, começam a aparecer, né? Ou às vezes a gente vai entrar em um projeto, em um relacionamento, e aí aqueles medos, né? A gente começa a sabotar porque não tem muita clareza sobre o que está acontecendo. Esse não tem muita clareza sobre o que está acontecendo é bem da Lua. A Lua, enquanto a gente está na noite aí, sem uma luz, sem a luz do sol, para ter clareza sobre os nossos passos, para ver com clareza aquilo que está acontecendo realmente, ter esse entendimento racional que é o Sol. O Sol fala da razão, da clareza da razão, do conhecimento. Então tudo está claro, tudo está à luz do dia. A gente vai colocar tudo acendeu a luz aqui, né? Então a gente quando fala acendeu a luz aqui, eu quero ver as coisas com clareza. Eu não quero subterfúgios, eu não quero nada assim parecendo que é. Enquanto que na noite não é possível fazer isso. A luz da noite aí, sem as luzes artificiais, tem que ter muita luz artificial para mais ou menos simular a luz do sol. A gente não tem certeza de nada. São aqueles momentos da nossa vida nebulosos, em que a gente olha uma coisa e acha que é, as coisas parecem ser. As coisas parecem ser. E aí a gente precisa ter muita atenção e cuidado nesses períodos, para não tomar decisões importantes na nossa vida, fazer julgamentos, fazer escolhas desse ponto, desse lugar, da incerteza, da confusão. Pode ser que dê muito certo, mas pode ser que não dê muito certo e que você sinta depois aquele arrependimento, fala, parece que não fui eu que escolhi, foi algo maior do que eu, nossa, eu fui movido pelos meus medos, eu fui movido pelos meus remorsos, eu fui movido pelas minhas memórias. Então, quando as nossas memórias também estão internalizadas, aquelas vozes da infância, aquelas vozes do passado foram internalizadas e a gente, não são nossas, na verdade. A gente internalizou, comeu aquelas palavras que a gente ouviu na infância, você é isso, você é aquilo, menino, não faça isso, não faça aquilo, porque isso é perigoso. Então, todas essas vozes, homem é isso, mulher é aquilo, do nosso passado, elas estão ali remexidas, né? Estão emergindo, vindo à tona. E como essa pantera, esse animal selvagem que está aí refletido nessa água, normalmente representada na carta da lua tradicional por um crustáceo, então a gente tem a sensação de que aquilo que está emergindo pode nos devorar. Então pode surgir um sentimento de aflição, de querer resolver tudo logo, né? De querer se livrar logo daquilo. E a carta da lua, ela convida também a escutar a sua intuição. Esse é um momento de interiorização, um momento riquíssimo, justamente porque aquilo que não estava diretamente acessível, que estava escondido, mas que influenciava a sua vida, porque o inconsciente vai influenciando as nossas escolhas, as nossas decisões, os nossos comportamentos são influenciados por aquilo que acontece na nossa paisagem interna, inconsciente. Então, assim, é um presente quando o inconsciente está emergindo, para que a gente possa começar a se dar conta de alguns aspectos do inconsciente, poder rever e ressignificar comportamentos e atitudes e fazer escolhas mais escolhidas, não ser escolhidos, mas poder escolher. Então, é um momento muito rico para escutar a sua intuição, para prestar atenção nos seus sonhos, para prestar atenção nessas sensações que você tem, que eu vou chamar de intuição. A gente tem uns pressentimentos, tem umas sensações, tem algo que mexe com o nosso corpo até, a gente somatiza. Normalmente quando a lua aparece, é um momento muito convidativo para se fazer uma terapia, para poder ter um outro olhar para esse interior, que às vezes, quando a carta da lua aparece, a gente está achando que está na lucidez, mas na verdade não está. Não tem elementos ali suficientes ou suficientemente claros para a gente poder seguir adiante. Está tudo muito, muito confuso.
tudo muito indeciso, não tem elementos para tomar uma decisão, sabe? Então, assim, confusão, ilusão, e aí a gente pode também, nesse momento da lua, por isso que eu falo, é importante pensar numa terapia, num aconselhamento, num trabalho de exploração do inconsciente, num prestar atenção nos nossos sonhos, porque a lua coloca a gente assim sabe, nessa possibilidade de se enganar, Eu olho ali, eu estou atravessando uma rua escura e eu começo a ouvir coisas, eu começo a ouvir sons, e um som que eu escuto de uma vizinha do outro lado que bateu uma lata, parece que alguém está atrás de mim, que tropeçou numa lata, e aí vai acontecer o pior. Isso é a lua. Isso é a lua. A gente está olhando para uma situação com olhos, mas são uma espécie de filtro. Não é a realidade. Parece, mas não é. Não é. Então espere, aproveite para mergulhar profundo, para se conhecer. É um convite para uma experiência de autoconhecimento. Se conheça, não se julgue, tenha paciência, tem um caminho ali a percorrer. Ali aquele caminhozinho, tá vendo? Aquela estrada. A lua, ela tem fases também, então ela é feita de fases, né? Tem fases na vida em que a gente também pode estar mais mergulhado nessa atmosfera de confusão. É quando o nosso emocional está muito ativado, está muito mexido. A gente está muito sensibilizado. Então, continuar, seguir adiante, se guiando pela sua intuição. Se guiando pela sua intuição, e aí você atravessa. Daqui a pouquinho, o sol se levanta. Daqui a pouquinho você vai ver novamente as coisas com clareza, você vai ter mais elementos para poder fazer as suas escolhas, tomar o seu caminho, as suas decisões. É uma carta muito complexa. É claro que alguns falam, mas é a carta do romantismo, a lua é dos românticos e tal. Essa poderia ser uma das faces da lua. Mas no tarô não é a face predominante. A lua é a noite. É a noite. É quando a gente está no estado realmente de confusão. A lua ela pode até, invertida em alguns jogos, falar de um estado de confusão mental também. Tá? Às vezes até um estado de, como é que eu chamaria? De meio que loucura. Parece que a pessoa está meio surtada. É quando o inconsciente, olha que agora quem ficou por cima é a fera, né? É a pantera. É quando o inconsciente nos domina mesmo, nos devora e a gente surta. E a gente surta de verdade. Está surtado, está sob influência da lua. Então, invertida também, ela pode falar, tem pessoas que leem o tarô dessa forma e não está descartado não, gente, que a gente está sob influência de forças ocultas. Forças ocultas, alguns falam de magia, de processos ocultos. A gente está muito influenciado nesse momento ou muito mobilizado por forças ocultas. É magia, cara? Você está falando que a gente pode ter feitiçaria no nosso campo e tudo? Gente, tudo é possível. Na história da humanidade, eu só sei que nada sei, né? Na história da humanidade, tudo é possível. Manipulação de energias, quem sabe fazer isso, né? Manipular energias e usar energias quando as pessoas estão vulneráveis, isso é possível também. Tudo é energia no universo. Então, quando a gente está sob influência de forças ocultas, aí sim, se você tem uma direção, um direcionamento espiritual, se você tem uma afinidade com alguma uma entidade angélica, se você gosta de trabalhar com terapias com plantas, com folhas, com cristais, então talvez seja um momento também de abrir espaço para esses rituais de purificação. Esses rituais, eles nos ajudam, nos apoiam. A gente tem o ritual é como se eu pudesse externalizar algo que está acontecendo no meu interno, validar aquilo, legitimar aquilo. E aí ou encerrar aquilo, ou me liberar, ou olhar com outros olhos. Então esses rituais também, nesse momento que a carta da lua aparece, podem ser muito, muito bem-vindos aqui, tá bom? Mas vamos lá, prestar atenção na intuição,
dar espaço para o seu feminino, evitar se assustar com as coisas que estão te acontecendo. O que está te acontecendo agora, estado de confusão, simplesmente para que você mergulhe mais fundo na sua alma e conheça mais aspectos do seu interior que você antes não conhecia. Tá bom? Então é isso. Tenham um excelente dia com essa carta feminina mais complexa. A Lua é considerada uma das cartas mais complexas do tarô, mais difíceis de interpretação, justamente porque é à noite e a gente pode correr o risco de estar um pouco ofuscado aí na nossa visão. Um grande abraço, tenha um excelente dia e a gente volta a se encontrar por aqui. Veja como é que essa lua aí, ela se aplica na sua vida nesse momento, no seu dia a dia. Você está muito ativado por energias inconscientes, você tem medos irracionais, comportamentos irracionais, você não sabe por que você age assim, então está na hora de fazer um mergulho aí na experiência de autoconhecimento ou numa experiência terapêutica, para ver esse racional que te domina. Ei, o que está acontecendo? Tá bom? Tchau, tchau.